E aí galera, bem-vindo a mais uma aula de redes de computadores. Nós estamos finalizando nosso servidor web, finalmente finalizando nosso servidor web aqui para deixar tudo funcionando, tudo ok. Vamos para a próxima etapa. O sistema de vocês da disciplina de programação web, ele está sendo desenvolvido provavelmente em PHP. O que nós precisamos fazer? Nosso sistema ele ainda não está preparado para receber páginas em PHP. Ele está preparado apenas para receber páginas HTML. Então a gente precisa fazer esse preparo. Então a gente vai voltar. Eu não preciso estar nesse diretório, tá? Eu vou até voltar para o diretório raiz aqui do meu servidor, raiz do usuário Danilo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro executar como administrador, então sudo apt install. O que eu vou instalar? Eu vou instalar o PHP. E aí o PHP ele está hoje na versão 7.4, é a versão mais atual, e eu recomendo que vocês instalem essa versão. Então sudo apt install PHP 7.4. O que mais que eu preciso instalar? Aí, eu preciso instalar também o PHP 7.4 tracinho MySQL. Então, olha, PHP 7.4 e o PHP 7.4 tracinho MySQL. Se vocês só digitarem, essa parte vai ser só para vocês verem. Se vocês digitarem aqui, ó, PHP 7.4 e apertar Tab duas vezes, ele vai mostrar toda a lista que tem de PHP 7.4. Existe o BZ2, CGI, CLI, Common e assim por diante. E um deles é o MySQL. Então, se vocês olharem aqui, ó, então esse MySQL é o que a gente vai instalar. PHP 7.4 MySQL. Então, olha, digitou isso aqui, é só dar Enter. Aí eu vou digitar a minha senha, Enter, e esperar instalar aqui o PHP e também aquele PHP tracinho MySQL. Instalação concluída, agora meu servidor web ele está preparado para receber páginas em PHP. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, obviamente eu não vou desenvolver uma página web para fazer o teste, então o que eu já fiz aqui? Eu pesquisei no GitHub. Eu acredito, não tenho certeza agora, se vocês estão usando o GitHub na disciplina de programação web. Mas eu tenho aqui no github.com, eu pesquisei aqui por página de login PHP. Então eu pesquisei uma página qualquer aqui, abri agora aqui, e encontrei esse código, esse repositório aqui com uma página web aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa página para o meu servidor. Professor, como é que transfere o arquivo? Aí preste muita atenção que é nessa aula, que é nessa etapa que eu vou ensinar vocês como que transfere o seu site lá para o servidor web, beleza? Então preste muita atenção. Então olha, eu tenho esse link aqui no GitHub tem como fazer aqui, ó, aqui em Code. Eu vou copiar esse link aqui, eu vou copiar esse repositório. Então, copiei. Eu vou aqui no meu computador, aí no caso vocês podem simplesmente, para quem estiver usando o Windows, é simplesmente clicar em Download, ele vai baixar um zip. Baixando esse zip, você ia clicar com o botão direito Extrair. Mas toda essa etapa de fazer download e extrair, no Linux, eu posso fazer simplesmente com... Deixa eu abrir o diretório downloads aqui, rapidamente. Eu posso fazer simplesmente com o comando git clone. Se eu fizer um git clone e colar aquela URL que eu copiei aqui, ó, eu estou fazendo isso no meu computador, tá? Não é lá no servidor web, ó. Eu estou fazendo no Danilo G7, no diretório Downloads aqui. Então, dei um Enter. Ele vai clonar todo o repositório. Então,
Eu baixei, ó, eu fiz um download aqui para o meu computador. Se eu for aqui em Downloads, eu tenho aqui, ó, o Register Page. Então, é igualzinho, ó, ele já baixou extraído. Então, ó, eu tenho aqui, ó, Register Page. Então, eu já baixei. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu poderia ter feito isso que eu acabei de fazer. Então, ó, presta muita atenção, galera. Eu poderia ter feito isso que eu acabei de fazer aqui no servidor do web. Então, se eu tivesse feito git clone, aí depois de git clone, eu fizer o seguinte, eu fizer colar aquela mesma URL, eu vou fazer o download aqui da pasta daquele diretório todo lá, daquele repositório todo lá que está no GitHub. Eu faria o download aqui direto para o servidor. Mas não é isso que a gente vai fazer. Então vamos supor, se vocês estão usando o GitHub na disciplina, é só vocês pegarem o link aqui, o link do seu site, do sistema que vocês desenvolveram na disciplina. É só vocês pegarem esse link, vir aqui no seu servidor web e digitar git clone e o link. É só isso, já está aí o arquivo, todo o repositório, todo o código-fonte que você desenvolveu, já vai estar aqui no servidor do web, beleza? Mas aí eu vou ensinar de uma outra forma, que se por acaso vocês não estiverem usando o GitHub, aí você não vai conseguir usar o git clone. Então, eu fiz aqui o download para o meu computador, eu fiz o clone para o meu computador, e aí agora eu vou transferir isso para o meu servidor web. Que aí vocês podem, por exemplo, você tem o código-fonte, você está fazendo a disciplina de programação web, e todo o seu código-fonte está aí no seu Windows, está no seu computador, ou na pasta downloads do Windows, ou na pasta documentos, na área de trabalho, não importa onde. Aí você vai usar uma coisa chamada SCP. Então, pesquisa aí no Google. Eu vou mostrar aqui como se faz no Linux. E vocês vão pesquisar aí, vai ser um desafio como fazer isso no Windows. No Windows é até mais fácil, que ele tem uma interface gráfica. Então, vocês vão colocar aí, transferir, vocês vão pesquisar no Google, transferir arquivo por SCP do Windows para o Linux. Enfim, pesquisem aí, se virem aí. Mas vocês vão usar o SCP para transferir um arquivo do sistema de vocês para o Linux. Então, beleza. Então, vamos lá. Já fiz um download, eu já tenho o código-fonte no meu computador. Eu vou acessar aqui o register cd. Então, ó, comando aqui, eu vou acessar o diretório register page. Vou dar um ls. Tá, eu tenho aqui esse readme, que é somente explicando, uma explicação aqui do que foi feito, do código-fonte, de tudo. Mas se vocês olharem aqui, ó, tem uma pasta chamada src, que é de source, que é exatamente de código. Eu vou acessar esse diretório, esse source, e aqui que está as minhas páginas web. Olha, eu tenho uma página chamada login.php, eu tenho uma página chamada singap.php, sucesso.php. Então, beleza. Eu tenho essas 3 páginas web aqui que eu preciso transferir para o meu servidor. Como que eu faço isso usando o SCP? É simples. SCP, então lembre-se não, né? Vocês não viram isso aqui ainda. Esse S é de SSH. SSH, vocês já sabem o que é. SSH, ele é para acesso remoto. Então, eu vou fazer o CP, a gente já viu lá nas primeiras aulas. CP é de copy, é de copiar. Ou seja, eu vou fazer uma cópia, eu vou copiar
usando SSH. É isso que esse comando quer dizer. Então, olha, SCP, e aí aqui eu vou especificar o que eu quero transferir. Então, o que eu quero transferir? Eu vou colocar um asterisco. Por que asterisco? Porque eu quero transferir tudo do diretório atual. Ó. Login.php, Singap, Success. Eu quero transferir todos esses arquivos. Se eu quisesse transferir só o login.php, eu digitaria login.php e pronto. Eu queria só esse arquivo, mas eu não quero só esse arquivo, eu quero todo mundo. Então eu coloco um asterisco aqui. Beleza? Conseguiu entender? Então, primeiro, os arquivos que eu quero transferir. Poderia estar em outro diretório, poderia, por exemplo, colocar em /home, não sei o que, /, fazer todo um diretório aqui. Mas como eu já estou no diretório dos arquivos que eu quero transferir, eu só digito direto aqui. Eu quero todos. Beleza. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai digitar aqui o usuário, que é Danilo, arroba, o endereço IP do servidor que eu quero me conectar. Qual que é o endereço IP do meu servidor? O endereço IP do meu servidor é 192.168.2.92. Então eu quero transferir para esse servidor. Aí, pessoal, esse detalhe é muito importante. Você tem que colocar os 2 pontos. Agora, o diretório que você quer colocar esses arquivos aqui. Para onde eu vou mandar esses arquivos? Eu vou mandar para o seguinte. Voltando aqui no servidor, eu vou digitar aqui um pwd. Olha, eu estou no diretório /home/Danilo. Eu não consigo mandar para algum outro lugar que não esteja em /Danilo. Então, por exemplo, se eu tentar mandar aqui os arquivos para /home, não vai dar certo. Então, a gente vai mandar exatamente para /home/Danilo. É esse o lugar que a gente vai mandar. Então, olha, 2 pontos, /home/Danilo. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, Enter. Ele pediu a senha do Danilo lá do meu servidor do web. Então, olha, eu estou no meu Linux, no meu computador, no Danilo G7, e estou transferindo lá para o meu servidor do web. Então, usando o SCP. Como eu disse, no Windows vai ser com interface gráfica, é até mais simples do que isso aqui. Eu vou digitar a senha lá do servidor do web. E pronto, olha. O login PHP foi transferido com sucesso, o Singap e o success.php também. Tudo foi transferido corretamente. Agora a gente pode ver se isso realmente foi para o nosso servidor. Então, olha, a gente mandou para o /home/Danilo, então veio para cá. Se eu der um ls agora, tá aqui, ó, login PHP, Singap.php, success.php. E aí é o seguinte, pessoal. Vamos lá para o cd /var /www /html. Eu acredito que eu cheguei a comentar com vocês em outras aulas que aqui é o diretório padrão do servidor web, do Apache. Então, olha, esse index.html, ele é o arquivo que vem por padrão quando você instala o Apache. Então, esse index.html é esse aqui, ó, 92. Dou um Enter. Olha, aquele index.php, ou melhor, index.html é esse aqui. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente tem no servidor... Cadê? Deixa eu minimizar para não confundir. Esse aqui, ele é o meu servidor do web. Opa! Ele é meu servidor do web. Então, toda vez que eu tenho no meu servidor aqui um index.html ou index.php que seja, ele por padrão já vai abrir esse arquivo. Então, o index ele sempre é aberto por padrão, e aí eu vou
mover esse arquivo porque eu não quero ter um index.html no meu servidor. Então eu vou mover o index.html, mv, para old.index.html. Esse old aqui é só para não ficar com o mesmo nome. Poderia ser outro nome também, mas eu não quero que fique aparecendo. Eu não quero ter um arquivo de index no meu servidor. Ah tá, eu não tenho permissão, eu preciso do sudo. Se eu der um ls agora, eu só tenho aqui o old index.html. Se eu atualizar aqui no meu servidor, olha, eu não tenho mais um arquivo, ó. Ele aparece aqui, ó, index of, ou seja, eu não tenho um arquivo index.html. Então ele vai, claro, isso aqui é uma configuração insegura, tá, pessoal? Tem como configurar o Apache para quando não tiver index, quando for index off no meu servidor, para ele não listar os arquivos aqui do meu diretório. Então, listar esses arquivos aqui já é uma vulnerabilidade, já está inseguro o seu servidor. Então, se vocês quiserem até ir pesquisar como que bloqueia acesso a index off no servidor, vocês podem pesquisar aí, eu não vou passar aqui na aula. Agora que vocês já se lembraram aí que o /var, /www, /html é nosso diretório inicial do nosso servidor HTTP aqui, do nosso servidor Apache, então a gente vai lá voltar lá no CD, no diretório raiz do usuário, do meu usuário, do usuário Danilo, e vou colocar o mv, tem que ter o sudo de novo, sudo mv asteriscos, ou seja, eu vou mover todo mundo aqui, que é o login, o singap e o success, eu vou mover todo mundo para /var, /www, /html e vou mover todo mundo para cá. Beleza, agora se eu for lá em /var, /www, /html e der um ls, tá aqui todo mundo, login, singap e success. Se eu for aqui no meu navegador do meu computador e atualizar a página, ó, todo mundo já apareceu aqui. Agora, finalmente, a gente vai testar se tá tudo funcionando. Mas, na verdade, antes de testar, a gente precisa ver a conexão com o banco de dados. Se eu vier aqui dar um cat login.php, olha só. Se eu fizer isso, eu vou ver aqui no comecinho, olha, eu preciso ter um usuário chamado user e uma senha chamada password, coisa que eu não tenho. Eu também preciso de uma base de dados chamada, eu preciso de uma base de dados chamada login. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pausar aqui rapidinho, eu vou modificar esse aqui, porque eu tenho um usuário Danilo e senha Danilo, lembra? Então, eu vou modificar esse aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, a única coisa que eu mudei foi o seguinte, eu adicionei aqui no comecinho do código, professor, o que é isso? Isso aqui vocês vão ver na disciplina, ou já viram, na disciplina de programação web. Isso aqui eu estou conectando a página, conectando essa página web aqui com o banco de dados. Então eu preciso passar o usuário do banco de dados, a senha do banco de dados. E você ter um usuário e senha com permissões de conexão remota também é importante nesse passo. E aí o cara que desenvolveu o site aqui, essa página, ele até deixou umas dicas aqui, ó, de criação de usuário, que é aquilo que a gente já fez, dá os privilégios. E essa base de dados aqui, base de dados chamada login, eu criei. Então tá aqui, ó. Eu simplesmente copiei e colei o código que o cara deixou lá naquela página lá. Então tá aqui, ó. Eu criei a base de dados, coloquei o use, login, e criei aqui
toda a tabela conforme a estrutura que o próprio que está lá no próprio arquivo disponibilizado pelo cara lá. Configurações realizadas. Agora eu posso vir aqui em login ou então qualquer uma dessas páginas aqui, por exemplo, login. Olha, essa é a página web que eu peguei lá do GitHub. Então eu acessei aqui, ó, 92.68.2.92 /login.php. Se essa é a página, se eu acessar aqui agora, eu preciso criar, na verdade não tem nenhum usuário criado ainda. Então eu vou aqui para a página SYNGAP. Então se eu clicar aqui na página SYNGAP, eu vou fazer um cadastro aqui. Então, por exemplo, se eu cadastrar aqui teste, então tenham muita atenção que esse cadastro aqui é o que vocês vão fazer. Então o professor Maigon, ele está especificando aí para vocês o roteiro aí do sistema de que vocês têm que desenvolver. Então vamos supor, se o professor Margon passou ali que vocês têm que fazer uma página de login. Então vocês vão cadastrar, fazer esse cadastro que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo aqui. Vocês vão acessar o sistema web de vocês, vão fazer o cadastro. Sei lá, passou um cadastro de carros, que você tem que fazer uma gestão aí de cadastro de carros. Você vai fazer todo um cadastro de carros. Login e senha, vai fazer todo o cadastro de um usuário e assim por diante. Então vocês vão fazer esse cadastro usando o sistema direto aqui, ó. Então, por exemplo, teste, se eu colocar aqui teste@teste.teste, senha, teste, senha, teste. Vou clicar aqui em cadastrar. Olha, deu certo, ele falou aqui, ó, você está logado, bem-vindo usuário teste. Ou seja, funcionou. Então eu fiz segundo esse sistema, funcionou. E aí eu preciso agora que já funcionou, eu posso sair aqui se eu quiser. Se eu digitar aqui teste, senha, teste, tem que funcionar também. Então ele vai lá no meu banco de dados, vê se olha, funcionou de novo. Então ele vê se esse usuário e se essa senha estão cadastrados no banco de dados e traz aqui para mim, ó. E aí o que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês? Então vocês precisam fazer isso aqui, tá, pessoal? Vocês vão fazer um select asterisco from list. Então, olha, eu criei a tabela list aqui. Eu vou fazer um select aqui, Ctrl Enter, e tá aqui, ó. Username teste, first name teste, last name teste, e-mail teste, @teste.teste e password teste. E aí, o que vocês vão ter que fazer no momento que vocês estão fazendo o vídeo de vocês, a atividade final de vocês aí. No vídeo, vocês vão ter que fazer aqui um select. E aí, antes de fazer o cadastro, então, como assim? Você vem aqui, faz o select, me mostrou tudo que tem cadastrado no banco de dados, aqui pelo Workbench. E aí, vocês vão aqui no sistema e vai fazer um cadastro. Então, eu faço aqui o cadastro, faço todo o cadastro, clico em cadastrar e volto lá no banco de dados e dou outro select para mostrar, olha, aquilo que eu cadastrei lá no sistema apareceu aqui no banco de dados. Então tem que ter um select antes e um select depois do cadastro que você fez. Beleza? Conseguiu entender? Qualquer dúvida é só mandar no fórum, ou, enfim, mandar para mim por algum meio de comunicação. Até mais.